Bom dia, meus caros, tudo em ordem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né? Hoje, dia dos namorados, ainda dá tempo de você comprar o seu presente, uma lembrancinha, né? Independente de ser homem ou mulher, a gente sempre gosta de receber alguma coisa. Então vai lá, compra uma lembrancinha, uma coisinha pequena, nem que seja, né? Só para dizer que você lembrou um chocolate, um poema, esse nunca falha, tá? Vamos lá, pessoal, que eu vou corrigir com vocês hoje a AP do primeiro bimestre, tá? Do terceiro ano do ensino médio. Eu tenho o costume de ler com vocês os textos, tá? Quando der, quando for conveniente, eu vou ler com vocês. Às vezes eles são muito compridos, então não vou ler, posso não ler inteiro, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Qual que é a dica que eu sempre dou para vocês? Primeiro leiam as perguntas, depois os textos. Tá? Aqui vai outra dica para vocês. O ensino de língua portuguesa, hoje em dia, dentro do nosso currículo, ele é baseado em ensinar o aluno a interpretar e produzir diferentes gêneros literários, artísticos ou não. Tá? Então, qual que é a segunda dica que eu dou para vocês? Identificar o tipo de texto do qual o tipo de texto que eu vou ler, tá? No caso esse primeiro aqui que a gente vê, né, a última deusa de Alberto de Oliveira é um poema, né? A gente vê lá, a gente identifica que é um soneto, tá? 4 versos, 4, 3 e 3, rimado, né? E aí, se você for um bom estudioso lá, Alberto de Oliveira é um poeta parnasiano. Tudo bem? Então aqui, ó, olha as minhas informações aqui, que eu vou chamar a minha informações pré-textuais. Eu não cheguei ainda no texto propriamente dito, tá? Não cheguei ainda no meu texto. Eu ainda estou levantando coisas antes de eu ler esse texto, né? Que nem, por exemplo, se fosse, vamos supor, um filme, né? O que fala a sinopse, o que mostra a capinha do filme, tá? Eu estou nessa parte ainda. Qual que é o título do livro, qual que é a gravura, né? Vamos lá então, pessoal. Eu deixei para vocês aí no Google Classroom também a app e deixei um quadro de habilidades. A primeira habilidade é MP11, identificar marcas linguísticas em um texto, no caso um poema, do ponto de vista do léxico. Nesse caso, vamos olhar lá então, ó. Questão número 1. Rútilo e ouro, destacadas no poema, foram palavras escolhidas para descrever a beleza da personagem e são termos geralmente utilizados em áreas. Então, ele que é? Quando eu falo de léxico, eu estou falando aqui estou falando com respeito às palavras, tá? Ele quer dizer, ele está perguntando o seguinte: esses termos usados dentro do poema, né? Eles são normalmente utilizados em qual dessas áreas? Biológicas, técnicas, digitais, químicas ou filosóficas, né? Então você lê o poema, você ia ver que ele descreve uma mulher, né, de um jeito muito belo, como uma deusa, né? E você tem lá ouro e rútilo destacados em negrito, que nem ele fala no enunciado para vocês. Preste atenção que vocês têm uma pequena pista. Eu digo que né, os detalhes eles são importantes, não só em relacionamentos, né, amorosos ou não, mas também no nosso relacionamento com o texto, tá bom? Porque olha lá, ele diz pra gente, ó, rútilo, tá lá no pé da página,
né? A terceira palavra ali, ó. O rútilo é um mineral composto de dióxido de titânio e ele dá a fórmula química para vocês, né? Cara, ele dá uma fórmula química. Da onde que é isso? É da área das químicas, letra D. Número 1, portanto, é letra D. Olha lá a matéria do professor de química aí do Verzotto ajudando a gente a entender aqui a questão de português. É sempre importante a gente ter essa noção de que o conhecimento, embora nós tenhamos aí ele dividido em 12 matérias, né, nosso objetivo é juntar tudo de uma forma orgânica para a gente poder entender como que eles se articulam, né, para contribuir para o nosso entendimento do mundo, tá? Vamos lá para a questão 2. Então, a número 1 é letra D de dado. A questão 2, vamos lá. A questão 2 cobra da gente a habilidade MP10. Relacionar textos literários e o momento de sua produção, considerando os contextos histórico, social e ou político. No terceiro ano, aqui tem uma espécie de equívoco, né? No terceiro ano ele fala em modernismo, parnasianismo e simbolismo, tá? Não diria equívoco, mas, né, o parnasianismo a gente, junto com o simbolismo, a gente viu lá no final do ano passado, tá bom? Mas nada que prejudique a gente entender aqui. Vamos lá, então. Questão número 2. No poema Última Deusa, pelo contexto histórico e literário, o espaço feminino no final do século XIX é representado por meio. Então, o que você tinha que saber? Né? Você ia puxar na sua mente lá características do parnasianismo, trabalho com a forma, palavras esdrúxulas, rima, métrica, valorização da beleza, né? Então, informações aí antes da gente responder a questão número 2. Vamos lá. Então, esse espaço da mulher do século XIX é representado por meio de uma linguagem poética estilizada sobre a personagem feminina, consagrada pela tradição e pelo padrão estereotipado de forma e beleza. Então, o que ele diz? Diz que eu tenho uma linguagem poética trabalhada, né? Uma linguagem que está falando sobre uma figura feminina, tá? Representada de um jeito que a tradição aqui o que é? O passado literário, vamos dizer assim, passado artístico, tá? Representou e é um padrão, é um estereótipo de beleza, tá certo? A questão número 2 é a letra A, tá? Vamos lá para a gente ver por que não são as outras. Valorização da essência da mulher e das características de divindade que se aproximam da realidade da época. Cara, não está falando de essência, né? Também não se fala, essa descrição que se faz da mulher aqui, ela não se aproxima da realidade, pelo contrário, ela se distancia, né? É uma descrição assim altamente, vamos dizer, idealizada, né? Uma descrição que vem lá do plano das ideias, tá? Letra C. Duo lírico que se utiliza da imagem de uma mulher renovada e uma constante gratidão aos deuses pela figura feminina. Bom, não se expressa gratidão, tá? E o lírico não usa a imagem de uma mulher renovada, não. Ele busca essa imagem que lá atrás, na tradição, tá? Então não tem nada de novo aí. Letra D. Descrição tecnicista para apresentar de modo idealizado a figura feminina que se faz presente na sociedade. Ele apresenta de modo idealizado, só que essa descrição, ela não é tecnicista, ela não é técnica, tá? Que entraria, por exemplo, no universo lá da biologia, né?
na descrição do corpo dessa mulher. Tá? O que pode talvez levar a colocar isso daqui são justamente as duas palavras que ele pergunta para a gente, lá na questão número 1, né? Quando ele fala lá do rútilo e do ouro. Mas não tem nada, eu não tenho jargões, não tenho termos técnicos aqui de uma área científica que trabalha com a descrição do corpo humano, né? No caso, a anatomia. Tá? Letra E. Do poema simplista, a imagem de uma mulher universal, criada pelos deuses e com um olhar tranquilo. O meu poema ele não é simplista, pelo contrário, ele é altamente trabalhado. Tá? Portanto, questão número 2, letra A. Vamos para a questão número 3. Questão número 3, ela vai trabalhar comigo o quê? A habilidade MP09. Reconhecer os elementos constitutivos da organização de um texto. No caso, um poema. Vamos lá para a questão. Uma das características desse poema, além da composição em versos e estrofes, esse daí era é uma questão que você tem que fazer ela por... Como posso explicar para você? Você vai vendo item por item e vai jogando item por item. Tá? Então ele fala o seguinte, olha, esse poema tem determinadas características. Ele é composto de versos e estrofes, mas tem outras características além dela. Vamos lá. Letra A. A introdução sobre o assunto a ser tratado, como nos versos, foram-se os deuses, foram-se em verdade. Bom, embora seja ali, vamos dizer, a introdução do nosso poema, como vocês podem ver no primeiro verso da primeira estrofe, o poema ele não está tratando dessa ida, do fato dos deuses irem embora. Então, não é a introdução do assunto propriamente dita. Tá? A valorização da expressividade por meio da sonoridade, como em rútilo rola o teu cabelo esparso. E aqui está a minha alternativa correta. Tá? É sempre importante lembrar que um dos, vamos dizer assim, uma dimensão muito importante do poema é o trabalho com a sonoridade das palavras, né? A gente vai ter outros tipos de poema depois que eles vão usar, inclusive recursos, vamos dizer assim, recursos gráficos, mas no caso aqui eu não tenho esse trabalho ainda, tá bom? Aqui, quando ele fala em valorização da expressividade por meio da sonoridade, o que você tem? Você tem as rimas, que é um recurso sonoro, tá? Você pode ter, no poema ele tem, mas aqui ele está falando o quê? Aqui ele está falando de rima. Aqui ele está falando do quê? Num recurso chamado aliteração e assonância. Tudo bem? Que acontece nesse verso em específico. Então a gente tem que observar se esses dois fenômenos ele acontecem nesse verso, tá bom? A aliteração é repetição de som consonantal. O exemplo que eu gosto de dar sempre é aquela música do Racionais, Polícia com P, né? Onde o eu lírico ele usa a música inteira, né? Palavras com P para o quê? Para simular o som de tiro, tá? Então aqui a minha repetição de consoante, o que é? O R, rútilo, rola, tá? Esparso. O R é uma letra, vamos dizer assim, sonoramente poderosa, ela se sobressai bastante, tá? O L também, né? Rútilo tem rola, cabelo, tá bom? Então, a aliteração, a assonância, o que é? Repetição de vogal. O, principalmente, tá bom? O E também tem, né? Mas mais o
o O, tudo bem? E o que acontece? Se vocês pararem para ver, em termos sonoros, a proximidade entre o O e o U é muito grande. Tá? Então a gente pode parar para pensar isso como um prolongamento também, essa proximidade entre o O e o U. Então aí que ele vai trabalhar com esses recursos. Tudo bem? Olha, quando ele fala lá em letra C, a imaginação da mulher, como em pisas alheia à terra essa tristeza, que possuis é de estátua ora extinto. Aqui não está retratando um modo da mulher imaginar, tá? Letra D, combinação de sons eu tenho e proporção dentre um tempo, também não tem nada a ver. Letra E, com personagem complexa expressa nos versos, mas das deusas alguma existe, alguma que tem teu ar, a tua majestade. Também não tem nada de complexo nessa mulher, né? Ela, pelo contrário, ela é uma mulher, aqui do jeito que ela é descrita de uma forma assim, extremamente passiva. Né? É uma mulher assim, feita só para ser olhada e admirada. Então, número 3 é a letra B de bola. Vamos para a questão 4. Questão 4 cobra da gente o quê? Habilidade MP14. Reconhecer o efeito desse sentido produzido pelo uso de recursos ortográficos e morfossintáticos em um texto. Então, vamos lá para a pergunta 4. Então, na pergunta 4, vamos lá ver o que a gente tem. Né? A gente tem aí uma tirinha, né? Aí você tem que puxar lá na sua mente. Tirinha, lembra um pouco de história em HQ, história em quadrinho, né? Eu tenho uma linguagem mista, tá? Uma linguagem mista, isso é, eu faço uso de linguagem verbal e linguagem não verbal. Ela trabalha bastante com o quê? Com a quebra de expectativas. E essa quebra de expectativas ela é utilizada, então, vamos dizer assim, nessa junção da linguagem verbal e não verbal. Então, por isso que a gente usa bastante história em quadrinho, tirinha na aula de português. Tá? Porque ela tem vários e vários exemplos ali para a gente. Então, tem o que ali? Você tem um casal, né? A mulher está falando uma coisa pro sujeito, tá? Esse sujeito diz, hã? E a mulher fica brava e fala uma coisa lá para ele. Vamos lá para a questão 4, então. A expressão acorda Armando é utilizada para... Esse aqui também, pessoal, vocês têm que fazer ele por exclusão. Vou vendo item por item, tá? Para excluir. Acrescentar uma comparação sobre o amor. Então, ó, acorda Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Essa expressão acorda Armando, ela não está comparando algo com o amor. Tá? A comparação ela vem depois. Então, talvez isso pode ter levado alguém a assinalar essa letra A, mas não é. Letra E. Explicar o significado do amor em relação à flor. Também não é. Tá? A explicação aparece o quê? A hora que ela fala o seguinte: se não for bem regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Também não está servindo para explicar. Perguntar se ele sabe que o amor é como uma flor. Não, repara lá, você tem o quê? Você tem pontos de exclamação, tá? No trecho. Só isso já exclui a letra C, letra D. Solicitar que o personagem acorde de seu modo sonolento. O nosso personagem aqui, ele não está dormindo. Né? Ele não está dormindo, ele está aqui o que a gente lê, você lê com atenção, você vê que ele está distraído, ele está disperso.
né? Mas ele não está dormindo. O que talvez pode ter te levado a sugerir isso é o quê? É o fato dele estar no primeiro quadrinho com os olhos um pouco menos abertos, vamos dizer assim. Mas não tem nada ali que me indique sonolência nele, certo? E o que? Quando você lê, tá? Quando você lê o quadrinho inteiro e interpreta, você vê que esse dele é esse de desatenção, tá? Tanto que ele fala, ele confirma no final, entendi, né? Não foi nada do tipo assim, não escutei, não ouvi, né? Então diz respeito ao que? A entendimento. Então olha lá, letra E. Apelar para que a personagem preste atenção na relação do casal. Ela está chamando a atenção do cara, né? A gente diz que nesse trecho você tem o quê? A minha linguagem ela tem uma função apelativa, que é o quê? É chamar a atenção do sujeito, tá? Onde que você também tem, que tipo de gênero mais você tem essa função apelativa? Por exemplo, no anúncio publicitário, em que você chama a atenção da segunda pessoa. Segunda pessoa, o que que é? Eu, primeira pessoa, sou emissor da mensagem. Segunda pessoa é você que está recebendo esse vídeo agora, tá? No caso aqui, quem que é a primeira pessoa? A primeira pessoa é a moça. A segunda pessoa, quem é? É o Armando, né? No caso aqui dessa frase, acorda, Armando. Você tem o que aqui? Você tem aquilo que a gente vai chamar de vocativo. O vocativo, ele é esse termo que mostra para mim qual é o destinatário, né? Quem é essa segunda pessoa? É o Armando. Ela vem separada do resto da frase por vírgula, tá? E você tem também o que como característica dessa função apelativa? Você tem um verbo que exerce ali uma função de ordem, de pedido, né? A gente fala um verbo imperativo, tá? Acorda, tudo bem? E isso também aparece na linguagem, né? No anúncio publicitário, compre, né? Corra, tá? Mas na linguagem publicitária você tem ainda um pronome, tudo bem? Aqui você não tem esse pronome, mas essa é a minha função. Então o objetivo dela é o que é chamar a atenção primeiro, tá? Aí depois ela explica e compara o lance do amor ali, tá bom? Ela faz o quê? Ela faz uma comparação, no caso, dentro do universo que ela supõe que ele conhece, que é o quê? É o universo, vamos dizer assim, o universo do imaginário masculino, né? Essa ligação com carro, com mecânica, tá? Ela se utiliza, então, dessa comparação. Vamos lá para a questão 5. A questão 5... ela vai trabalhar com a gente o quê? Qual habilidade? Habilidade MP10. Relacionar os textos literários e o momento da sua produção, considerando os contextos histórico, social e ou político. É a mesma habilidade da outra questão lá, do poema. Tá bom? Ele fala aqui para vocês, o arquivo que vem para a gente, que eu passei para vocês, ele fala em modernismo, parnasianismo e simbolismo. Só que, né, tem um pequeno equívoco aí que não vai atrapalhar tanto a gente, né? Não deveria atrapalhar, que é o quê? É o tipo de texto que tem aí. Tá? Não é um texto de nenhum desses períodos, é um texto de um momento anterior, é um texto do romantismo, tá? Então, primeira coisa, vamos identificar, então, o meu gênero literário. Então, você tem lá o título do texto, Senhora, né? Você tem o nome do autor, José de Alencar. Logo em seguida, você tem um colchete com 3 pontinhos, tá? Tem o quê? 1, 2, 3 parágrafos, colchete, 3 pontinhos. Tudo bem? E aí lá, olha a fonte para vocês, lá embaixo, tá? Você tinha que lembrar o quê? Senhora José de Alencar, romance do romantismo.
tá? Então, olha lá, vamos lá então. Questão número 5. No trecho extraído do romance Senhora, de José de Alencar, os eventos históricos retratam. Então, a gente vai ler um por um e vai ver que o que está retratando esse trecho. Agora, aqui vale uma coisa importante para vocês que vão prestar vestibular, vai prestar Enem, tá? O Enem, ele trabalha com gêneros literários. Você tem alguns vestibulares, como, por exemplo, a Unicamp e a USP, que eles trabalham com livros de literatura também. Tudo bem? Então, o que acontece? No caso da USP e da Unicamp, eles passam essa lista de livros e eles esperam que você tenha lido. Então, muitas vezes, eles não trazem trechos. Agora, o Enem, outros vestibulares, quando eles não pedem lista de livros, eles trabalham com o quê? Eles só podem cobrar de vocês perguntas baseadas naquilo que eles fornecem para vocês interpretar. Então, nesse caso aqui na AP, como ela não dá uma lista de livros para a gente, a nossa interpretação ela tem que ser baseada em cima do quê? Em cima desses parágrafos que ele traz para a gente. Então, vamos lá. A emancipação e a liberdade da escolha da mulher. Cara, a minha mulher do século XIX, ela não tinha liberdade, ela não era emancipada, tá? Olha lá no segundo parágrafo. A Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de uma mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então era o quê? Era assim, era uma mãe de aparência, era só para dizer que tinha alguém, uma mulher que em quem ela se espelhava, que educava ela, vamos dizer assim, tá? E essa sociedade não via, então, essa mulher sem mãe, sem marido, com bons olhos. É como se ela não tivesse família. Tudo bem? Então, eu não tenho emancipação, não tenho liberdade. Letra B. A reivindicação dos interesses da condução de órfãos. Aqui fala que a Aurélia era órfã, né? Mas em nenhum momento o trecho que ele está pretendendo mostrar para a gente, tá? Falar de interesses e reivindicação de interesses de órfãos, tudo bem? Letra C. A opressão e a submissão da mulher na sociedade brasileira. Opa, pode ser esse. Por quê? Porque se não era a letra A que fala de liberdade, tá? Então, logo, a letra C, ela está falando uma coisa ao contrário. Ela está dizendo que a mulher era oprimida e submissa na sociedade brasileira. Pode ser, deixa de lado. Letra D, inseguranças e os caprichos da mulher ao fazer escolhas. Em nenhum momento aqui vai falar de insegurança, tá? E você vai ver que, né, ele fala pra gente que a Aurélia, ela não era insegura, pelo contrário, ela era sagaz, né? Ela tinha ela sabia ver as coisas assim como realmente aconteciam. A abordagem dos pretendentes da mulher aos 18 anos. Aparece aqui, né, fala do pessoal, ela era ela era rica, tal, né? A gente sabe disso, né? Mas assim, não, o objetivo não é descrever como os homens faziam a corte, como que os caras chegavam nela, né? Não é o objetivo. Qual que é a nossa aqui? É a letra C, a opressão e a submissão da mulher na sociedade brasileira. Tanto que o quê? Tanto que ela precisava ter essa mãe de aparência. Tudo bem? Vamos lá para número 6. Número 6. Habilidade MP06. Inferir informação implícita em texto. O que é esse inferir informação implícita? Tá? É o tipo de informação
que ele não tá assim para mim, ele não vem na cara, tá? Eu preciso pegar pistas ali, tá? Eu preciso pegar pistas. A leitura do trecho do romance Senhora pressupõe que Aurélia estava perturbada por ter sido assaltada? Não, em nenhum momento mostra pra gente, tá, que ela estava perturbada por algo, né? Fala pra gente, esse assaltado é o que é no sentido do pessoal parar, conversar, né? Chavecar ela, tá? Essa insistência e essa certa violência, mas não que ela foi assaltada, que roubaram ela, né? Fala lá, assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como prêmio da vitória. A Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Não, cara, ela estava tirando de letra, né? Ela percebia bem as coisas, ela é inteligente, esperta, tá? Certo ponto ali, manipuladora até, tá bom? B, muito triste por ser uma moça jovem e solitária. Cara, ela era jovem, aqui não fala em tristeza, tá? Ela também não era solitária. Ela tinha essa mulher com ela tinha que passar o dia, a sociedade, principalmente os homens rodeavam ela, tá? Querendo se relacionar com ela, então ela não era solitária. Letra C, era má e fria, por isso avaliava os perigos da sociedade brasileira. Ela não era má e fria. O que ela era? Ela era sagaz, ela era inteligente, ela percebia as intenções que os homens que tinham abordavam ela, tá? Era desconhecida e, portanto, tinha uma velha parenta que acompanhava. Essa daqui não pode ser, porque, embora esteja no texto, tá? Cadê? Onde que tá aqui? Ele fala no primeiro parágrafo, ó, tinha 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Ele está falando, está na cara, e depois no outro parágrafo ele fala o quê? Ele fala que ela tinha, a Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas. Isso daqui é o tipo de informação que está na cara. Tá? Então, ela não está implícita, ela está explícita. Tudo bem? Letra E, que é a alternativa certa. Era jovem, rica e sagaz. E por isso os candidatos deveriam reverenciá-la. Né? Ela sabia que ela era bonita, que ela era jovem, que ela tinha grana, que ela era assim desejada na sociedade. Tudo bem? Então, por isso que o quê? O pessoal tinha que o quê? Tinha que dobrar o joelho para ela, tinha que fazer o que ela queria. Né? Nisso ela vai fazer vários aí e vários de gato e sapato. Então, questão número 6 é a letra E. Vamos para a próxima. Próxima é também, tá? Vamos lá. A mesma habilidade. Questão número 7. Então, qual que é a habilidade? É a mesma. Inferir informação implícita em texto. Vamos lá, então, olha. A gente olha aqui. Leia o texto e responda as questões 7 e 8. Então, tem um texto intitulado As Formigas. Então, a gente vai lendo. A gente vê que tem um desenho de uma formiguinha. Né? É um desenho, não é uma foto, vamos dizer assim. Tá? A gente tem esse texto. Então, a gente vai indo, tem um parágrafo 2. O segundo parágrafo, a gente observa no final dele, por exemplo, que tem lá colchete, 3 pontinhos, colchete, ou seja, esse texto ele tem uma continuação, tudo bem? E tem a fonte lá,
disponível a gente vê que é um site da Fiocruz, tá? Aí você continua lá, você vai lendo o link da Fiocruz, você vê que, né, que é um texto, ele está numa parte do site que é destinado ao que é um público infantil, tudo bem? A Fiocruz é uma, vamos dizer assim, uma associação, uma empresa, né, uma companhia que tem um compromisso com o desenvolvimento, né, de vacinas na área da saúde, tá, na área científica, tá? Mas esse texto para a gente, no caso, ele diz respeito a uma parte do site que se dirige ao público infantil. Isso já é demonstrado para a gente quando ele coloca o quê? Ele coloca para a gente esse desenho do Vida de Inseto. Tá? Se eu não me engano, é do desenho da Vida de Inseto. Vocês deem uma olhada lá depois. Se vocês pegarem e abrirem o link, já que vocês fizeram a app em casa, né? Vocês vão ver que realmente tem desenhos infantis ali. Tá? Então, é um texto destinado para um público infantil. Tá? Vamos lá, então. Ó, não chegamos no texto, não chegamos na pergunta. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 7. A leitura do texto permite inferir que há. Então, esse também, fazer por exclusão. Vou lendo e vou excluindo. Os insetos, a leitura do texto permite inferir que há insetos importantes para a vida doméstica. Bom, o que ele fala para a gente? Onde que ele fala isso? Tudo bem? Ele fala para a gente que, ó, no final do texto, as formigas são importantes pragas domésticas. Presta atenção numa coisa, tá? São pragas domésticas. Ele fala com todas as letras. Tudo bem? Então, logo não pode ser, porque é uma informação que está na cara. Letra B. Formigas são difíceis de se extinguir. É difícil acabar com a formiga. Aonde que está isso? Você vai olhar no texto lá, vai olhar, você vai ver que não está. Tá? Mas o que acontece? Essa daqui é a alternativa, é a letra B. Tá? Vamos lá, eu vou excluir as outras com vocês. Tudo bem? Depois a gente vem aqui. Letra C. Pragas domésticas comem alimentos adocicados. Está lá no final. Tudo bem? Ele fala para a gente no final lá, né, que as formigas são importantes pragas domésticas, pois consomem vários tipos de alimento, tendo preferência por substâncias adocicadas. Então, né, não é que toda praga doméstica come alimento adocicado, né? E não é que a formiga come só alimento adocicado, tudo bem? Então, esse aqui vai por terra. Letra D. Vespas que vivem do mesmo modo que as formigas. Não, ele fala no primeiro parágrafo que as formigas pertencem à ordem, não sei como se lê, Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. Ele está falando que é do mesmo grupo das vespas e das abelhas. A gente não consegue, não tem nenhuma informação no texto que diga para a gente, ou que deixe isso subentendido, que a vespa vive como a formiga. Não é. Letra E. Abelhas especializadas que migram para o setor rural. Ele não fala isso também. Tá? Cadê? Ele fala lá no final do primeiro parágrafo, né? Mesmo assim, as diferenças entre as diversas espécies são acentuadas, variando desde a formiga comum até as rurais, especializadas em cortar folhas. Então, ele não está falando de abelhas especializadas que migram para o setor rural, ele está falando de
formigas. Olha lá, ele disse que o quê? Acerte a letra, portanto, a letra B. O que tem aqui que me permite dizer que a formiga ela é difícil de distinguir? Tá? Ele começa falando que de todas as espécies de animais sobre a Terra, a que mais tem em número é o que? São os insetos. Tudo bem? E quem domina o mundo dos insetos são quem? São as formigas. Então, talvez, o que ele deixa entender aqui é que dos animais que existem no mundo, aqueles que existem em maior quantidade são o que? São as formigas. Ele fala que essas formigas elas são insetos sociais que vivem em colônias, portanto que elas vivem em grandes bandos, né? E que existem diversas espécies de formigas, né? E que ainda essas formigas elas são especializadas, né? Para o quê? Para garantir a sobrevivência, ou seja, são animais assim altamente adaptáveis, tudo bem? Para garantir a sobrevivência. Ele fala que depois ele continua falando lá, ele fala das colônias, tudo bem? Ele fala das colônias, ele deixa entender também a organização, a grande organização das formigas, quando elas fazem, que tem o hábito de se movimentar em fileiras perfeitas, tá? E ele fala também que são pragas domésticas que consomem vários tipos de alimento, principalmente substância adocicada. Então, cara, a formiga consome de tudo, ela está em todo lugar e existe um monte. Logo, o que a gente subentende? Que é um bicho difícil da gente acabar com ele. Tá? Vamos lá para a próxima questão. MP11, questão número 8, MP11. Identificar marcas linguísticas em um texto do ponto de vista do léxico. Vamos lá, o que ele está. O adjetivo estranho foi utilizado no texto para caracterizar o mundo dos insetos. E isso, o que ele quer saber? Cara, ele podia ter usado várias palavras. Quando ele coloca estranho, tá? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Esse termo estranho, ele vai remeter a gente ao quê? Tá? É importante quando eles pedem esse tipo de questão para vocês, tudo bem? Que nem ele fala, né, qual que é o efeito que esse termo estranho, o importante é vocês acharem no texto onde que tá. Então vamos ler de novo lá e achar. Vamos achar lá, dá um Ctrl F aqui, estranho. Olha lá. Lá na 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E quem domina esse vasto e estranho mundo formado por pequenos seres são as formigas. Vamos lá, então. Letra A. Fazer suspense sobre o tema. Cara, você olha pro texto, né? Um título chama As Formigas. Eu tenho uma formiga aqui, né? Eu não tenho dúvida de qual que é o tema. O texto são as formigas. B. Desvalorizar o mundo dos insetos. Isso também não ocorre, né? Ele coloca as formigas assim como um grande ser vivo, né? De uma grande capacidade de organização e adaptação dentro do mundo. Tá? Então, em nenhum momento ocorre desvalorização do mundo dos insetos. Despertar a curiosidade sobre o assunto. Essa a alternativa correta. Por quê? Quando ele diz que esse universo é estranho, né? Ele é estranho para a gente, ele está basicamente propondo para a gente o quê? Tá, estranho, mas estranho como?
E lembra do seguinte, cara, como já bem o texto diz pra gente, formiga tem em todo lugar, tem um monte. O que pode ter de estranho, de curioso no mundo das formigas? Tá? Então, número 8 é a letra C. Apresentar as formigas de forma negativa. Não, é a mesma coisa basicamente que a letra B. Identificar os grupos dos insetos pequenos. Também não. Tá? Também não tem nada a ver ali, porque não é só formiga que é inseto pequeno. Tem um monte de inseto pequeno, e aqui ele está falando especificamente de formigas. Tá? Essa tentativa de chamar a nossa atenção, ela já acontece aqui no caso da Apico, que com o uso dessa formiguinha. Tá? Vocês vão ver que no site lá, ele também tem essas imagens de desenho, mas são outras formigas. Tá? Aqui na nossa mente ele constrói o quê? Ele leva a gente a associar o desenho, né, que foi um desenho, é um desenho famoso, né, com o texto ali que vai falar de formiga. Tá? Então, o objetivo é despertar a curiosidade, que relação que tem um com o outro. Vamos lá para a questão 9. Questão 9. Ela cobra da gente lá a habilidade MP14. Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos ortográficos e morfossintáticos em um texto. Então, vamos lá. Basicamente, aqui no caso, a gente tem uma história em quadrinho, né, que a gente vai usar para responder as questões 9, 10 e 11. Tá? História em quadrinho, não, desculpa, uma tirinha. Então, vamos lá. Níquel náusea, tirinha, linguagem verbal, linguagem não verbal, tá? Quebra de expectativa. Tudo bem? Então, a gente vai... Como que a gente lê a tirinha? Quadrinho por quadrinho. Então, a gente lê lá, faz esse exercício, tapa a tirinha e vai vendo quadrinho por quadrinho. Posso destruir o cano com os meus músculos. Você vê um sujeito lá com uma roupa diferente, né? Saindo umas gotículas aqui da cabeça dele, né? Aí ele termina lá falando, ele meio indignado, assim, o cano caído, ou com a força da minha mente. E a gente observa essas gotinhas, esses risquinhos aqui dele fazendo, né? Aqui no primeiro quadrinho, o que é? É o esforço dele, é o esforço muscular. A gente viu que não deu certo na passagem do primeiro para o segundo quadrinho. Tá? Essas gotículas do segundo quadrinho, o que é? É a tentativa dele de quebrar o cano com o poder da mente. A gente vai para o terceiro quadrinho e vai ver que isso não deu certo. Ou com raios de calor. E a gente vê ele emitindo esses raios aí, né, esses risquinhos agora que são raios, né, de calor, e a gente vai para o outro e último quadrinho, a gente vê que não deu certo. Ou com meus dentes. E ele mordendo esse cano de metal. Aí tem lá o nome do super-herói, o Super Insistente. Se tivesse um quinto quadrinho, ele também não ia ter conseguido, né? Porque o poder dele, o que é? É ser insistente. Eu só insisto numa coisa na qual eu não consigo, tá? E qual que é a expectativa? A gente vê um sujeito vestido de super-herói, ele conseguir fazer aquilo que ele se propõe. O poder dele, não. O poder dele é a insistência, não é a realização da coisa, a tentativa. Vamos lá, no número 9. Nos 3 últimos quadrinhos, a conjunção ou introduz uma circunstância de. Então, vai lá nos últimos 3 quadrinhos, tá? E você vai ver que o ou se repete. O ou, ele dá uma ideia para a gente do quê? De alternância. Ele tentou destruir com os músculos, não deu. Posso tentar destruir ou com a minha força, ou com os raios, ou com o dente, tá? Ou com uma coisa ou com outra. Tá? Então, dá uma ideia de alternância. Vamos lá para número 10. Então, a 9 é letra C. Vamos para o número 10. Número 10
É reconhecer aspectos lúdicos, informativos e ou críticos em um texto. As tentativas da personagem foram frustradas, pois tanto a imagem quanto a informação do último quadrinho demonstram sua persistência. A gente pode dizer que todas as tentativas que ele fez foram frustradas? Sim, né? É em cima dessas frustrações dele que ele tem o superpoder. É o fato dele não conseguir fazer nada, mas ele ser super insistente, tá? É que se dá o superpoder dele. Então, a questão 10 é o que? A letra A. Letra B. Tiveram êxito? Não, nenhuma ele conseguiu. Incluíram falhas. Sim, pois a personagem fez várias tentativas até quebrar o cano com os dentes. Não, ele não consegue quebrar o cano com os dentes. Se ele conseguisse, ele não seria o super insistente. Significaram satisfação, pois nos quadrinhos as imagens demonstram contentamento. Não, em nenhum momento as imagens demonstram contentamento para a gente. Tá? E satisfação. Letra E. Trouxeram irritação, pois é demonstrado pelas imagens as gotículas de suor no primeiro quadrinho. Não, não é de irritação essas gotículas de suor, tá? Essas gotículas de suor é do esforço físico que ele está fazendo. Então, olha aí, mais uma vez, como nos relacionamentos, né, os detalhes são extremamente importantes. Vamos para a questão número 11. Então, a número 10 é a letra A. Questão 11. MP09. Reconhecer os elementos constitutivos da organização de um texto. As principais características das histórias em quadrinhos são... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o que tem nesse texto que caracteriza ele em história em quadrinho. Melhor dizendo, em todas as histórias em quadrinho. A falta de título e imagens coloridas. Não, as histórias em quadrinho você tem título, tá? Imagens coloridas, não. Nem todo quadrinho tem imagem colorida. O uso de imagem e o efeito de sentido de ironia. A história em quadrinho usa imagem? Sim. Ironia? Nem toda história em quadrinho usa, tá? Normalmente é a charge que usa sempre. Letra C. Letra C. A ausência do narrador e vários recursos com cores. Não, também. Eu tenho história em quadrinhos que tem narrador, tá? E tenho histórias em quadrinho que são o quê? São em preto e branco. Presença de recursos gráficos de balões e personagens. Balõezinhos e personagens. Número 11 é a letra D de dado. Tá? Toda história em quadrinho tem balõezinhos, personagens. Tudo bem? Pode não ter balões. Eu posso conseguir representar as coisas lá, o que eu quero fazer sem balões. Mas personagens eu tenho. Contraste das cores e a presença de um narrador personagem. Não, posso ter história, né? Posso ter história preto e branco, tá? E também não é toda história minha que tem um narrador. Vamos para o próximo lá. Então, a número 11 é o quê? A número 11 é letra D de dado. Vamos para a questão número 12. Vamos lá que a gente está acabando. Aí dá tempo de você comprar o presente Dia dos Namorados lá que você não comprou. Grava uma música para ela, recita um poema. Leia o texto e responda as questões 12, 13 e 14. Vamos lá ver o que ele cobra da gente. Habilidade PO9EMLP. Diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Bom, o que é basicamente uma informação secundária? É o tipo de informação que não faz falta para a gente entender aquilo que ele tem de principal no texto. Tá? Então, vamos ver lá. Título,
associação de doença mental à violência em Coringa é criticada por especialistas. Então, a gente vai olhar, né, esse texto, tá? Olha lá a fonte ele ajuda a gente a descobrir que tipo de texto que é. Vem, normalmente ela vai vir no final do texto, tá? Logo depois, com uma fonte um pouco menor, né? No caso, você tem outro link. Nesse caso é o quê? A gente tem um texto, né? Do jornal O Globo, tá? Portanto, aí é tá falando sobre o filme, é uma notícia, tá? Então vamos procurar características de notícia. Tem o quê? Tem um título, tem um lead, né? Estigmatização de transtornos preocupa, mas filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Tem no caso aqui quem escreveu, Alice Cravo, e de onde foi escrito, Rio de Janeiro. Tudo bem? Vamos lá para a primeira pergunta. A informação secundária do texto é... Então, você vai ler o seu texto, tá? Você vai ler o seu texto. Vai buscar relacionar ele com o lead, com o título, para você localizar qual que é o assunto principal e você ver o que é secundário, o que não faz falta ali. Então, olha lá, volta no título lá e no lead. Então, ó, no filme do Coringa, tá? Associa-se a violência com a doença mental. Isso é criticado por especialistas. Olha o lead. Estigmatização de transtornos preocupa. Estigmatizar é você taxar, tá? Você rotular, colocar em gavetinhas, tá bom? Mas filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Aí você vai lá, você vai ver o texto, você vai ver ali que ele traz especialistas, tá? Para falar sobre isso. Tudo bem? Isso é importante. Então, ó, você vai ver que a letra A não é, tá bom? Importância de mostrar como o ambiente influencia na doença, porque ele vai dizer para a gente lá que as doenças mentais lá, elas são assim caracterizadas elas são influenciadas por várias coisas, né? Letra B, o protagonista é cotado para o Oscar de melhor ator. A violência de Arthur, o Coringa no caso, é uma resposta, um impulso. Isso é, né? É provocada, não é uma coisa inata dele. A preocupação com a estigmatização dos transtornos mentais. Existe também a associação da doença mental à violência. Você vai ler o seu texto. Você vai ver que aqui uma informação que não faz falta no texto, o que é? É o fato dele ter sido, do Joaquin Phoenix, ter sido cotado lá pro Oscar. Isso não faz diferença. Não é a preocupação, não é com o ator, não é com o filme. A preocupação do texto é mostrar pra gente que o quê? Que esse filme pode levar as pessoas a terem uma imagem errada desse doente mental dentro da sociedade. Tá bom? Então, a resposta da número 12 é letra B de bola. Vamos lá para a questão 13, que a gente está acabando. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Tese, ponto de vista. Tá? Vamos lá. Um dos argumentos que confirma a ideia defendida no texto é o que ele usa para convencer a gente, tudo bem? Para convencer a gente dessa importância de se tomar cuidado como essas doenças mentais são representadas. Tudo bem? Ó, a primeira você já pode excluir, por quê? Porque diz respeito à informação secundária. Tudo bem? Aqui ele vai dar para vocês, olha lá, letra B, sofreu maus tratos da mãe, teve seu tratamento médico cortado pelo governo, foi rechaçado no trabalho, é discriminado na rua. Ele vai trazer uma série de fatos
pra gente, tá? Não tem a ver aí com um ponto de vista. Depois, a psiquiatra Alcina Barros, especialista em psiquiatria forense, pontua, no entanto, que a trama retrata os multifatores da vida de Arthur. Não, ele traz um fato. Ele fala para a gente que essa psiquiatra falou que o filme ele retrata aí fatores, né, acontecimentos da vida do Coringa. Aí. Tudo bem? Letra D. Trazer à tona, através da dramaturgia, temas relacionados à saúde mental é considerado de extrema importância por especialistas. Também não é. Tá? Porque ele diz para a gente que o que é importante trazer essa discussão relacionada à saúde mental, tudo bem? E isso é importante de acordo com os especialistas. A letra certa aqui era a letra E. As manifestações apresentadas não são compatíveis especificamente com nenhum dos transtornos reconhecidos. Arthur tem um pouquinho de cada uma. Então, o que é a crítica? É que o Coringa ele é representado assim como tendo um pouco de cada transtorno. Né? Eles não trabalham numa coisa em específico, eles não aprofundam esses sintomas para mostrar. Tudo bem? Isso daí, eles trazem, ao invés de trazer um caso assim, ao invés de trabalhar mais profundamente um determinado transtorno específico para colocar a pessoa que está assistindo o filme a par, não. Eles pegam um caso difícil de ser tratado ali, um caso clinicamente complexo para uma pessoa que é um leigo, que não é especialista no assunto, tentar entender esse lance das doenças mentais. Tudo bem? Então, aqui que está o perigo. O perigo de você abordar as doenças mentais é o quê? É o fato delas não serem abordadas com profundidade. E o Arthur tem um pouquinho de cada coisa. Vamos para a questão 14. Identificar o tema de um texto. O tema apresentado pelo autor do texto é... Então, aí o que você vai fazer? Você vai voltar, precisar ler com cuidado o texto, mas o quê? O tema do texto está relacionado com o título. O título é uma boa pista, assim como o lead nesse texto jornalístico. A importância de discutir o tema da saúde mental e os cuidados para não marcar de forma negativa alguns transtornos. A número 14 é letra A. Olha lá o título. O título é A Associação de Doença Mental à Violência em Coringa é criticada por especialistas. Estigmatização de transtornos preocupa, mas o filme também é elogiado por destacar deficiências no tratamento de pessoas com psicose. Então, o que o título mostra para a gente? Tá? Qual que é o tema? Eu preciso discutir direito o tema da saúde mental para não taxar, não rotular de modo negativo essas pessoas dentro da sociedade em que a gente vive. Tudo bem? Porque o que acontece? A gente que é leigo no assunto, a imagem que a gente tem é o quê? Por exemplo, quando ele fala da psicose, né? É o quê? É relacionar o psicótico com o coringa. E ele fala no texto pra gente que o coringa tem traços que não são do psicótico ali. Tá? Então, ele fala que é um caso extremamente difícil, o caso do Coringa. Não seria um bom caso o Coringa para tratar do jeito que ele tratou, né, das doenças mentais. Ele deveria ter feito o quê? O que é isso subentendido? Que os roteiristas eles deveriam ter aprofundado mais alguns sintomas para tratar em específico algum distúrbio mental em específico. Tá? Vamos lá para a questão 15. P16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, você vai fazer o quê? A mesma coisa que a gente sempre faz. Título, tá? ABC. Autor, Luiz Fernando Veríssimo.
Aí você puxa lá na sua cabeça, Luiz Fernando Veríssimo, jornal, fim de semana, crônica. Aí você vai lá, na fonte. No caso, foi tirado de um livro. Comédias para se ler na escola. Então, é um texto que tem o quê? Tem dose de humor nele. Tá? Um dos trechos abaixo que traz traços de ironia é: o que é a ironia? A ironia é uma figura de linguagem, tudo bem? Em que falamos exatamente o contrário daquilo que pensamos. Tudo bem? A sua mãe... Não, sua mãe não. Vamos pensar um outro exemplo. Vamos pensar um exemplo da literatura, exemplo do quarto do sempre. Vamos pensar no Machado de Assis. Tá? O Machado de Assis tem um livro dele, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Em que o sujeito, depois de morto, ele decide contar a história da sua vida, né? E na sua vida, ele decide contar os podres também, todos eles, sem nenhum receio, tá? Porque ele já estava morto, não tinha mais o que temer, né? Ele fala lá de uma moça chamada Marcela, né? Era uma moça aí de uma vida moral duvidosa, vamos dizer assim, e ele dava vários presentes para essa mulher. Em um momento, ele diz o seguinte, que Marcela não morria de amores por ele. Marcela vivia de amores por ele. Tá? Por quê? O que ele faz? A ironia dele está no morrer de amor. Né? Porque no romantismo, essa ideia do amor, de morrer de amor, né? Se eu não tivesse a pessoa do meu lado, eu vou morrer, eu preciso muito dela, tal. Não. A Marcela, ela não morria, ela vivia de amores, porque ele dava presente, ele dava grana para ela. Tá? Então, esse morrer de amor é irônico. Tá? E onde que está a minha ironia aqui? Está na letra D de dado. Na verdade, acho que as crianças deviam aprender a ler nos livros de Hegel e em longos tratados de metafísica. O que ele vai contar nessa historinha? Ele vai contar o seguinte: quando a gente está aprendendo a ler, tá? Ele está falando no caso dele, né? Que a gente aprende a ler com uma cartilha, ou na escola você tem as letras bem grandes e de forma espaçada, uma por vez, né? Textos pequenos, começa com letras, depois sílabas, depois palavras, depois textos, tá? E depois, e a gente enxerga muito bem. Com o passar do tempo, a gente vai enxergando muito mal, a gente vai ficando cada vez com menos tempo, tá? E a gente vai enxergando cada vez menos. Os livros vão ficando cada vez maiores e os textos, as letras vão ficando cada vez menores e o nosso tempo é cada vez menor, seja porque a gente trabalha, seja porque nós estamos perto do fim da morte, perto do fim da vida, próximos da morte. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte: a criançada devia aprender a ler com o livro do Hegel. Por quê? Letras pequenas, a criança enxerga bem, tá? A criança tem muito tempo e tem muita imaginação, tudo bem? Por isso que ele vai falar aí do lance do Hegel. Tá? O Hegel ali é um autor extremamente difícil, né, que vai tratar ele fala aqui da metafísica. A metafísica, ela diz respeito aquela, vamos dizer assim, é uma realidade que está além da física, além do, vamos dizer assim, além do mundo visível, né? Então ele associa aqui a metafísica com o mundo da imaginação e o fato da criança ter muito tempo livre e também poder ler, né? Por ter a vista boa, poder ler letras pequenininhas. Então ele está sendo irônico porque o Hegel é um autor extremamente difícil, complicado, até para um leitor, uma pessoa madura. Tudo bem? Então, questão 15, letra D de dado. Vamos para a questão 16. MP07. Reconhecer aspectos lúdicos, informativos e ou críticos em um texto. Vamos lá, então, proceder como identificar o gênero em questão. Tem aqui, ó.
Colunistas, cinema. Então, logo é o quê? Estou falando num texto jornalístico, tá? Resenha da semana, com amor, Van Gogh. Tem um quadro aqui, né? Uma figura de um quadro do Van Gogh. Então, o que você tem? Resenha, ele deixa entender para a gente, resenha de um filme. Resenha o que é? É você dar o seu ponto de vista, né, de recomendar ou não o consumo de um objeto cultural. No caso aqui você tem o quê? Você tem um filme, tá? E você tem aqui o endereço, né, um jornal. Olha lá a pergunta. A crítica sobre o filme está expressa em... Primeiro, gente, é sempre válido lembrar vocês, tá, que crítica ela pode ser uma coisa positiva ou pode ser negativa, tá? E segunda coisa, quando eu critico algo ou alguém. Então, estou dando um ponto de vista, no caso aqui, sobre um filme. É isso que a gente tem que procurar. Vamos lá. Letra A. Em Amsterdã, o museu que leva o nome de Vincent van Gogh é parada obrigatória para quem visita. Aqui, a gente tem um ponto de vista. Quando ele diz o quê? É parada obrigatória. Só que não é essa a alternativa. Por quê? Esse ponto de vista é o que? É sobre o museu. Ele quer um ponto de vista sobre o filme. Letra A não é. Para chegar a esse nível, eu estou lendo aqui com vocês, não vou ler o texto inteiro, tá? Para chegar a este nível, a animação contou com cerca de 100 artistas e absurdos 65 mil frames. Não é, ele está trazendo para vocês o que? Um fato. 100 artistas e 65 mil frames. Não é. Letra C. Um dos poucos filmes que conseguem transmitir uma declaração de amor e uma homenagem tão intensa. É essa a alternativa correta. Tá? Ele está falando que o que é um ponto de vista dele, que é um dos poucos filmes muito bons que consegue transmitir uma declaração amorosa, né? E ele fala uma homenagem intensa. Isso é um ponto de vista dele, tá? O fato de conseguir transmitir. Se eu assistir esse filme, pode ser que eu não ache que ele transmite uma imagem, uma declaração de amor, né? Pode ser que eu tenha visto outros filmes que eu ache que transmite uma imagem tão intensa, tá? É o meu ponto de vista. No caso aqui, o que? Ele está trazendo para a gente o ponto de vista do autor. Letra D. Você acompanha a evolução do pintor, onde percebe-se claramente sua bipolaridade e variação em suas pinturas. É um fato, né? A gente vê no filme essa mudança durante a vida do pintor, tá? É o primeiro longa de animação feito inteiramente de pinturas a óleo, seguindo o próprio estilo do artista que está retratando. Também é um fato. Tudo bem? Então, questão número 16 é a letra C. Marquem lá, vejam que vocês erraram. Tudo bem? Meus caros, vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês encaminhem mensagens. Logo, logo, mais no final de semana, eu vou colocar o vídeo para vocês lá no YouTube da correção da app, tá? Corre lá comprar o presente da namorada, que dá tempo, para de ser mão de vaca, tá bom? Vamos lá, pessoal, que mais uma semana está começando aí. Abração, até mais.